Glória a Deus, a paz do Senhor, gente, tudo bem? Mais um dia da nossa leitura bíblica diária, do nosso pão diário. Amém? Hoje, então, nós estamos aí no dia 76 da nossa leitura. Glória a Deus por isso. Então, hoje nós estamos encerrando o livro de Juízes. Olha que coisa maravilhosa, mais um livro concluído. Amém? Então, hoje nós vamos ler os capítulos 19, 20 e 21 e Salmos 76. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos colocamos na tua presença. Te agradecemos e te louvamos por esse dia e por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, por essa leitura, meu Pai, por mais um dia dessa leitura. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa nos abençoar, meu Pai, nessa leitura e que o Senhor, meu Pai, possa também, meu Deus, tirar toda a distração, meu Pai. Tudo aquilo que quer nos atrapalhar nesse dia de hoje, de ter uma boa leitura. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esse dia. Abençoa, meu Pai, essa pessoa que está lendo comigo, meu Deus. Abençoa, meu Pai, a vida dessa pessoa, Pai. Que a tua palavra fique gravada na tábua do seu coração também, meu Pai. Porque assim como diz lá no Salmo 119, meu Pai, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E eu te agradeço e te louvo por mais um dia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Então vamos à nossa leitura? Juízes, capítulo 19, diz assim a palavra do Senhor: Estupro e morte da concubina de um levita. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita, que, peregrinando os lados das montanhas de Efraim, tomou para si uma mulher concubina, de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele, e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai. E vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com eles 3 dias. E comeram e beberam, e passaram ali a noite. E sucedeu que, ao quarto dia pela manhã, madrugaram, e ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: Conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. E disse o pai da moça ao homem: Peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se com o teu coração. Porém, o homem levantou-se para partir, mas o seu sogro constrangeu a tornar a passar ali a noite. E madrugando ao quinto dia pela manhã, para partir, disse o pai da moça: Ora, conforta-te o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina, e o seu moço. E disse-lhe seu sogro, o pai da moça: Eis que já o dia se abaixa, e já a tarde vem entrando. Peço-te que aqui passes a noite, e eis que já o dia vai acabando. Passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. E amanhã de madrugada, levantai-vos a caminhar, e vai-te para a tua tenda. Porém, o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até defronte de Jebus.
que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor: Caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém, disse-lhe o seu senhor: Não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: Caminha, e cheguemos a um daqueles lugares, e passemos a noite em Gibeá, ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que é cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá, para entrarem a passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo. E era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando ele, pois, os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade. E disse o velho: Para onde vais e de onde vens? E ele lhes disse: Passamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá. Porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa, ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Paz seja contigo, tudo quanto te faltar fica a meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. E trouxe-o à sua casa e deu pasto aos jumentos. E lavando-se os pés, comeram e beberam. E estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem senhor da casa saiu a eles e disse-lhes: Não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. E eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora, humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucura semelhante. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então, aquele homem pegou da sua concubina e lhe tirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. E a romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: Levanta-te e vamo-nos, porém não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi-se para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes,
e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via, dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até ao dia de hoje. Ponderai isto no coração, considerai e falai. Juízes, capítulo 20. Os israelitas vingam o crime cometido contra o levita. Então, todos os filhos de Israel e a congregação se ajuntou como se fora um só homem, desde Dan até Barseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa. E dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel, na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé, que arrancavam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim, que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, e disseram os filhos de Israel: falai como sucedeu esta maldade? Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite, e intentaram matar-me, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fi-la em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel. Daí aqui a vossa palavra e conselho. Então, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então, todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nenhum de nós se retirará à sua casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte, e tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1.000 e 1.000 de 10.000, para tomarem mantimento para o povo, para que, vindo eles a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim, ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá, para saírem à peleja contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, das cidades, 26.000 homens que arrancavam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel, e subiram a Betel, e perguntaram a Deus, e disseram: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim?
E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim e ordenaram os filhos de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Então, os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra, naquele dia, 22.000 homens de Israel. Porém, esforçou-se o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: Tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: Subi contra ele. E chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim, no dia seguinte, lhe saíram ao encontro, fora de Gibeá, e derrubaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos os que arrancavam a espada. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: Sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: Subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os como das outras vezes pelos caminhos, um dos quais sobre para Betel e o outro para Gibeá, pelo campo. Alguns 30 dos dois homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: Vão derrotados diante de nós como dantes. Porém, os filhos de Israel disseram: Fujamos e desviemo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se engraveceu. Porém, eles não sabiam que o mal lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel. E fizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que arrancavam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu
contra ela e feriu a fio de espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado, com a emboscada que era fazer a levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel, quase 30 homens, atravessando-os, porque diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então, a nuvem de fumaça se começou a levantar da cidade, como uma coluna de fumaça. E virando-se Benjamim a olhar para trás, de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram o rosto, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel, para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os das cidades os desfizeram no meio deles. E cercaram a Benjamim, e o seguiram à vontade, e o pisaram até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom. Apanharam ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom. E ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram a fio de espada, desde os homens da cidade até os animais, tudo quanto ali se achava, e também a todas as cidades quantas se acharam, puseram a fogo. Juízes capítulo 21. As ruínas de Jabes de Gileade. Ora, tinha jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a sua voz, e prantearam com grande pranto, e disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que no dia seguinte, o povo pela manhã se levantou, e edificou ali um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento ao Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não viessem ao Senhor a Mispa, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Que faremos acerca de mulheres com os que ficaram de resto? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulheres? E disseram: há alguma das tribos de Israel que não subisse ao Senhor a Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial, à congregação. Porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens, dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo:
Ide, e a fio de espada feri aos moradores de Jabes de Gileade, e às mulheres e aos meninos. Porém, isto é o que haveis de fazer. A todo varão e a toda mulher que se houver deitado com um homem totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não conheceram o homem, deitando-se com varão. E as trouxeram ao arraial, a Siló, que está na terra de Canaã. A tribo de Benjamim sobrevive. Então todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida, das mulheres de Jabes de Gileade, porém estas ainda lhe não bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. E disseram os anciãos do ajuntamento: Que faremos acerca de mulheres para os que ficaram de resto, pois estão destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram mais: A herança dos que ficaram de resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: Maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: Eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram os filhos de Benjamim, dizendo: Ide e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí saindo as filhas de Siló a dançar em ranchos. Saí vós das vinhas, e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigar conosco, nós lhe diremos: Por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhe destes vós, para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram nos ranchos que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades, e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram então dali cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós concluímos o livro de Juízes. Glória a Deus. Agora vamos ler Salmos, capítulo 76. Glória a Deus. A majestade e o poder de Deus. Ao regente do coro para instrumento de cordas. Salmo de Asaf, um cântico. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. E em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de presa. E os que são ousados de coração foram despojados. Dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força
achou as próprias mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados no sono profundo. Tu és terrível, e quem subsistirá à tua visita, se te irares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, e a terra tremeu e se aquietou. E quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra. Porque a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu o restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é tremendo. E ele ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo para com os reis da terra. Amém? Glória a Deus por mais um dia concluído. Então, esse foi mais um dia concluído da nossa leitura bíblica diária. Amém? Então, hoje nós concluímos o livro de Juízes. Glória a Deus. Então, agora nós vamos começar o livro de Ruth. Amém? Glória a Deus. Então, fica aí o desafio para você. Coloca nos comentários qual versículo você mais gostou hoje. E não se esqueça, sempre faça o seu devocional, né? Medita nessa palavra. Peça para o Senhor trazer sempre a revelação da sua palavra. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!